Oi, pessoal, eu sou a Maria Clara. Bem-vindos ao processo seletivo da Enactus Araraquara 2025 e 26. Eu vou começar aqui fazendo a apresentação para vocês sobre a Enactus Araraquara e sobre os diretores dessa nova gestão de 2025 e 26. Eu espero muito encontrar vocês no final desse processo seletivo e eu desejo uma boa sorte para todos vocês. Bom, vou começar contando para vocês quem somos nós. A Enactus é uma organização que não tem fins lucrativos e tem como objetivo impactar a comunidade através do empreendedorismo social e levando em consideração os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Além disso, também levar em consideração o tripé da sustentabilidade, que possui 3 pilares, sendo eles ambiental, social e econômico. Eles servem mais como parâmetros de desenvolvimento sustentável, com a intenção de criar um mundo melhor, sendo ele mais inclusivo e sustentável. Bom, trazendo mais da Enactus Global para vocês e falando um pouco mais de número para vocês terem uma dimensão do que é a Enactus, ela possui mais de 42 mil estudantes, mais de 1.600 projetos em ativo, está presente em mais de 1.000 campos e em 33 países, impactando num total 13 milhões de vidas. Agora, quando a gente trata da Enactus no Brasil, a Enactus possui mais de 130 times, que impacta mais de 60 mil vidas e tendo em ativo nos projetos 2 mil estudantes que compõem mais de 170 projetos. E, claro, todos eles visando os ODS da ONU para melhorar. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Luca, muito prazer. Eu sou o novo diretor de projetos da Enactus, da gestão de 25 e 26. E eu vou apresentar para vocês alguns dos projetos que a gente já trabalhou aqui. Os dois principais projetos que a gente teve aqui na Enactus Unesp Araraquara foram o Luz do Vale e o Abiru. Um projeto, ele possui várias etapas, sendo a última delas ser entregue para a sociedade, que é o caso desses dois projetos. Tá? A gente não trabalha mais com eles. O Luz do Vale, ele era um projeto que visava a produção de velas ecológicas, visando o empoderamento feminino através do empreendedorismo. Então eram fabricadas velas artesanais por essas mulheres e a gente ajudava na comercialização dela, ok? E a gente tem o Abiru, que é o projeto mais conhecido nosso. Tá? A gente já ganhou alguns prêmios, como o prêmio da Fundação Cargill, no Eneb, que é um evento que vocês vão conhecer, tá? Mas o Abiru ele consistia na divulgação e venda de cestas dos pequenos produtores locais, visando o seu empoderamento. Então, na pandemia, eles produziam cestas, a gente fazia a divulgação e a entrega dessas cestas para a sociedade, por conta da limitação devido à pandemia. E foi um projeto muito legal e ele ainda hoje é uma curiosidade que ele continua existindo. Só que acho que os trabalhadores não usam mais esse nome, mas agora, aos finais de semana, eles montam feiras em alguns condomínios para poder comercializar seus produtos. Agora, o mais importante, né? Hoje, no final da gestão passada, a gente acabou criando o projeto Reflora, que ele passou por todo um processo de prospecção, ok? E o projeto Reflora, ele busca promover a consciência ambiental em Araraquara por meio da educação, do envolvimento comunitário e da valorização da biodiversidade local, tá? Essa hoje é a ideia principal do nosso projeto, mas ele ainda está finalizando essa fase de prospecção, ok? Então nada impede que ele sofra alterações e que a gente possa trabalhar de uma outra forma em cima dele. Isso que é muito legal, a gente pode aproveitar da nossa criatividade, da visão que a gente vai ter nessa próxima gestão, para a gente terminar de moldar um projeto que é muito. Olá, tudo bem? Eu sou a Thalia, eu sou a nova presidente da gestão 25-26 e hoje eu tô aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre o nosso MVV, então a missão, a visão e os valores do nosso time do Enactus Araraquara. A Enactus Araraquara, ela tem como missão principal impactar as comunidades em situação de vulnerabilidade socioeconômica por meio do empreendedorismo social. Então nós desenvolvemos projetos dentro do município de Araraquara. E onde a gente quer chegar com isso? Então, a nossa visão é dar visibilidade aos projetos em Araraquara, mensurando seus impactos e a sua eficiência. E dentro do time de forma interna, desenvolver uma organização centralizada e transparente, mantendo sempre o time engajado e unido. E para a gente conseguir fazer isso, a gente acredita, no caso nossos valores, são pautados na empatia, no senso de pertencimento, na organização,
na inovação, na responsabilidade e na diversidade. Quando a gente fala sobre o desenvolvimento dessa organização interna, a gente vai falar sobre alguns papéis que essas pessoas dentro do nosso projeto assumem. E agora eu vou explicar um pouquinho para vocês. Então aqui a nossa organização interna ela é dividida entre 4 grandes setores, a presidência e a vice-presidência. A presidência e a vice-presidência assumem a parte da liderança, enquanto os outros partes do projeto também vão ter diretores, mas eles vão ser subdivididos em 4. Então, de projetos, em que todos os times participam, o diretor de marketing, diretor de RH e o diretor financeiro. Aqui eu tenho uma breve apresentação para vocês sobre o nosso time da gestão 25-26. Então, eu, Thalia da Costa, como presidência, a Maria Clara, à frente, como minha vice-presidente, a Bianca Mosqueto, como a Flora, como diretora de RH, a Isis, a Gela, como diretora de financeiro, a Alice Vargas, a Diná, como diretora de marketing, e o Luca, o Corneta, como diretor de projetos. Falando um pouquinho sobre mim, sobre a minha função dentro da Enactus, como eu disse para vocês, eu vou assumir a presidência agora nessa nossa nova gestão. Então, eu vou ser responsável justamente pela gestão interna do time. Eu vou atuar como um elo entre as diretorias, entre as 4 setores, os 4 diretores que eu comentei com vocês. Então, eu vou garantir o cumprimento de planejamentos estratégicos, vou representar o time com a comunicação dentro da universidade e com os nossos professores orientadores. Daqui para frente vai ter uma nova apresentação dos outros diretores e da vice-presidência. Oi, gente, eu sou a Maria Clara, sou vice-presidente da Enactus, nessa gestão de 2025 e 2026. Eu vou falar um pouco da minha função como vice-presidente. Bom, eu sou responsável pela comunicação em geral, tanto a comunicação interna entre membros e diretores, como a comunicação externa entre o time com a rede Enactus Brasil, além de ajudar o time a organizar eventos em conjunto, tanto com outros times como com outras entidades da Unesp Araraquara, além de manter o diálogo com o time, realizando os repasses através das reuniões e atualizações que a Enactus Brasil passa para a gente. Bem, eu sou a Bianca Mosqueto, eu sou diretora de Recursos Humanos da Enactus de Araraquara e vim explicar para vocês como é que funciona um pouco dentro dessa área do time. Então, o RH é responsável por acelerar o desenvolvimento e manter o engajamento da equipe. Como que a gente realiza isso? O RH ele vai buscar entender quais são as necessidades de cada membro e criar ações que ajudem ele a se desenvolver, tanto para um âmbito pessoal quanto profissional. Como que a gente faz isso? Isso pode ser feito através de capacitações, dinâmicas de integração, acompanhamento individual e também momentos de escutas, entender o que aquele membro precisa para que a gente consiga fomentar ou fornecer aquilo para cada membro. Já o engajamento, ele significa que o time precisa se manter motivado e conectado através dos valores da Enactus. Isso também garante com que todos se sintam parte de algo maior. Na Enactus, atualmente, a gente utiliza o Enactor do mês, que é uma prática de reconhecimento que destaca um membro da Enactus, mostrando a sua contribuição mensal para a realização de funções. Então, isso ajuda a criar uma cultura de valorização, onde o esforço e dedicação de cada membro é lembrado e é reconhecido também. O Enactor do mês ele também tem esse papel de fazer com que os membros deem o melhor de si e busquem realizar aquilo que é possível dentro das suas limitações. A função do RH também é criar um ambiente de trabalho onde todos se sintam valorizados e respeitados, independente das suas diferenças. Então, o RH busca garantir um espaço de convivência acolhedor e respeitoso. Isso significa que trabalhar com os outros membros de infinitas distinções, a gente precisa fazer com que eles se sintam valorizados, independente das suas diferenças culturais, sociais, pessoais, religiosas, enfim. A inclusão e o respeito são essenciais para que as pessoas tenham liberdade de contribuir dentro do time sem nenhum receio de sofrerem um julgamento. Esse ambiente saudável, ele também traz resultados para dentro do time, porque ele cria um ambiente de
mais produtivo e também fortalece as relações entre os indivíduos e evita um ambiente conflituoso. O time de RH também é responsável por organizar e coordenar as etapas do processo seletivo, então pensar, planejar como é que vai ser o processo seletivo, como é que tem que ser o forms, e também dentro disso a gente desenvolve os feedbacks 360, de área para área, e isso traz um retorno de saber o crescimento do time. Após o processo seletivo, a gente fornece retornos construtivos para cada membro, mostrando os pontos fortes e os pontos que podem ser melhorados dentro de um time. E também esse feedback 360, ele fortalece uma comunicação e proporciona um desenvolvimento mútuo. Esse objetivo, o objetivo do feedback não é apontar um erro, mas oferecer caminhos para que o time consiga evoluir. Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Isis, eu sou diretora do financeiro da Enactus Nesper Araraquara. Eu desejo boas-vindas para vocês ao nosso processo seletivo e eu vou falar agora um pouquinho sobre as funções que a gente tem dentro da área do financeiro. Bom, o financeiro ele é responsável principalmente por gerir o fluxo de caixa do nosso time, então administrar as entradas e saídas que a gente tem. Isso é de extrema importância para que a gente possa continuar aí dando suporte aos nossos projetos e também para que a gente dê sustentabilidade para as outras atividades do nosso time. Para além disso, a gente trabalha com a prospecção de parcerias, de modo que a gente consiga gerar aí valor e visibilidade para os nossos projetos e para o nosso trabalho. Para além disso, a gente também faz aí trabalhos que têm como objetivo gerar receita. Então, a gente busca meios para gerar receita, a gente geralmente trabalha com rifas, a gente faz vendas de produtos, essas coisas. Outra parte que é extremamente essencial do nosso financeiro é a tomada de decisão estratégica para que a gente possa lidar com a melhor forma com os recursos disponíveis. Então, trabalhar aí com orçamento de produto, para venda, orçamento de material para as atividades e essas coisas, porque a gente precisa utilizar os nossos recursos de modo que isso seja sustentável tanto a curto quanto a longo prazo. Por fim, a gente também trabalha aí com planejamento e responsabilidade financeira. Isso é um papel fundamental que a gente tem, porque a gente precisa realmente trazer essa estabilidade para que o time possa trabalhar, né? A gente precisa ser essa base para que a gente realize todas as atividades necessárias. Então, a gente não se limita aí a planilhas, a números, mas é sobre a gente transformar os nossos recursos em possibilidades. Então, a gente precisa apoiar o nosso time, apoiar nossos projetos, porque isso é extremamente importante para o todo, né? Para a execução. Mas é isso. Espero que vocês gostem do nosso time, que dê tudo certo. Desejo para vocês, mais uma vez, um bom processo seletivo. Muito obrigada. Oi, gente. Primeiramente, boas-vindas ao PS. Meu nome é Alice, sou diretora do marketing da gestão atual 02526 da Enact Araraquara. E vim aqui explicar um pouquinho para vocês sobre as funções dessa área no time. Bom, como é de entendimento geral, o marketing é responsável pela divulgação, seja de um projeto, seja de uma organização, e não é diferente na Enactus. A gente é responsável por dar voz, dar visibilidade ao nosso time, ao nosso projeto, que está em prospecção, e é nossa função mostrar isso para quem está dentro e quem está fora da universidade. O que é a Enactus, o que ela atua, com o que ela atua, o que ela faz, como que funciona. É a gente que responde essas perguntas, entende? E para que isso ocorra, a gente precisa de um plano de atividades pela organização, para que a gente possa desenvolver com o time essas nossas ideias. Isso é feito com um calendário organizacional, onde a gente pode colocar lá quais serão as aplicações, como que vai funcionar, como que a gente vai fazer, o que é preciso nesse mês para ser falado, o que está acontecendo na universidade que precisa ser falado, o que está acontecendo no projeto que precisa ser visto. Então, nosso plano de atividade ele vem de encontro com a necessidade do nosso público-alvo, a comunidade, a universidade. Então, a gente está aqui para alcançar essas pessoas. E dessa forma, que é feita
parte de desenvolvimento de atividades, de um planejamento organizacional. Para que isso melhore, para que isso venha estar em sintonia, a gente faz uma capacitação dos membros, né, do marketing. Então, utilizamos muito de aplicativos como Canva, CapCut, Photoshop, para que seja desenvolvido atividades e artes nos nossos aplicativos de Instagram, Facebook, TikTok. Então, para que isso venha estar em sintonia, venha a ser feito da melhor forma possível, a gente faz capacitações com os membros e, claro, se você tiver uma afinidade com uma certa área, a gente vai conversando e vai se adaptando e vai se colocando em ambientes para que venha a ser melhor para o time. Tudo isso é feito com maior carinho, maior zelo, até porque somos responsáveis pela identidade visual do nosso time, né? Isso desde sempre, então sempre preservando as cores, preservando o slogan, preservando a logo, preservando todos os elementos que fazem a Enactus ser o que ela é, para que a gente possa sempre melhorar, mas também lembrar quem somos nós. Então, essa é a nossa função como marketing. Espero que vocês gostem e bora lá! Bom, pessoal, agora eu vou falar com vocês sobre as funções do diretor de projetos, tá? E os objetivos que a gente espera que sejam atingidos na nossa gestão de 25 e 26. Show? O diretor de projetos ele é responsável pelas fases do projeto, garantindo que sejam cumpridas de acordo com os critérios da rede Enactus. Show? A gente tem uma grande liberdade criativa, mas a gente tem que fazer tudo de acordo com os critérios que eles estabelecem para a gente. Um outro objetivo é identificar possíveis riscos que possam impactar o projeto, desenvolver estratégias junto com os membros para solucionar os problemas. Então, o que acontece? É uma função que envolve muito trabalho em equipe, tá? A função de projetos, a área de projetos, gira muito em torno de trabalho em equipe. Então, é muito importante que todos estejam alinhados e engajados para a gente poder trabalhar em cima de qualquer dificuldade que a gente possa enfrentar, tá? E a última função não é necessariamente a última, tá? Mas uma das mais importantes é garantir que todas as partes envolvidas no projeto, como os stakeholders, os fornecedores e os parceiros, eles estejam alinhados e trabalhando de acordo com o plano. Por que isso é importante, pessoal? Para que a gente não desvie do nosso objetivo principal, tá? Todos estando alinhados é um grande facilitador para que a gente consiga, de fato, atingir o nosso objetivo. Show? E os principais objetivos que a gente tem para essa gestão é finalizar a fase de prospecção e partir para a próxima fase, que é a fase de planejamento. O que acontece nessa fase, galera? É a fase que a gente define o escopo do projeto e a gente já começa a estabelecer meta e a gente já se planeja para as atividades necessárias que vão ter que ser realizadas durante esse projeto, durante essa fase do projeto. E, cara, dando tudo certo, a gente caminhando certinho, tendo um trabalho muito da hora, todo mundo muito ativo, e tudo der certo, né? A gente vai para a fase de implementação, que aí sim pôr em prática o nosso trabalho, tá? A gente vai começar a executar tudo que a gente já vem trabalhado desde a gestão passada e tudo que a gente já vai ter trabalhado na nossa gestão. Show? Então eu conto com vocês, fico feliz de estarem participando aqui e espero que entrem com vontade, com ganância, porque vai ser importante para a gente poder caminhar muito bem e evoluir o nosso projeto, que já está muito legal. Fechou? Boa sorte para todo mundo e vejo vocês no time em breve. Bom, e qual é o papel dos membros no time? O papel de vocês é o papel mais importante, é o que vai fazer mais diferença, porque vocês vão estar atuando tanto na sua respectiva área, quanto nos projetos. Vocês vão participar dos projetos, trazendo discussões, posicionamento, colocando em prática o planejamento de forma proativa e prática, causando total diferença quando a gente for buscar os stakeholders, que são o nosso público-alvo, as pessoas que a gente busca atingir e impactar com os nossos projetos. Além de que, tanto os projetos quanto a Enactus Araraquara precisa de vocês. Vocês são extremamente importantes para a gente. Eu espero muito, logo menos, conhecer o rostinho de vocês e eu estou muito animada para trabalhar com vocês. Uma das dúvidas que pode surgir na cabeça sobre o projeto Enactus é como ele pode contribuir para a nossa formação. A Enactus desenvolve projetos que solucionam problemas reais da sociedade, ao mesmo tempo que busca desenvolver tanto pessoal quanto profissionalmente a construção de uma carreira. Então, como membro do time Enactus, você se junta a uma rede mundial de mais de 72 mil alunos que fazem a sua contribuição
para uma missão compartilhada de criar um mundo melhor através do nosso impacto social. Agora, falando um pouquinho com vocês sobre o nosso processo seletivo, vocês têm até hoje 23h59 para responder o FIT Cultural, que será mandado no link do grupo de participação. Depois desse processo seletivo, da primeira etapa, vocês são direcionados para as outras etapas, que também serão comunicadas no nosso grupo. Será um prazer conhecê-los durante todo o nosso processo seletivo. Boa sorte, qualquer dúvida estamos à disposição.